eu vou explicar um pouco melhor para quem ainda não se ligou exatamente na gravidade do que aconteceu. Nós estamos diante do maior caso de corrupção do mundo, da história. Alguém se ligou nisso? E o nosso STF e o TSE estão envolvidos nessa sujeira, nessa lama, mas estão mergulhados, né, nem até o pescoço, eles já mergulharam, mas chafurdaram mesmo na lama. Tem até batom na cueca, que eu vou mostrar hoje aqui para vocês. Meus amigos, a cada hora que passa, a situação se complica ainda mais para o STF e o TSE, por causa da USAID. A juíza patriota Ludmila Lins revelou novas provas encontradas na USAID que podem pôr fim ao STF e TSE. É de tirar o fôlego o que foi descoberto. Convido você a assistir ao vídeo até o final, para se manter sempre bem informado. E, por favor, curta, comente e compartilhe o vídeo para que mais patriotas possam ver essa notícia. Juntos, somos mais fortes. USAID, ela investiu na CEPS, que por sua vez interveio nas eleições do Brasil, com uma cartilha chamada DEP, D-E-P-P, Democratic Elections and Political Process. Eu tenho aqui uns prints, que é USAID, aqui tá, esse print tá todo em inglês. É uma cartilha, eles não vão usar essas palavras, mas é uma cartilha de como intervir nas eleições dos países. Aí aqui aparece tipo um passo a passo, né? É uma cartilha do que você tem que fazer para interferir nas eleições. Então, tudo está ficando muito claro, como a luz do sol. Ele só tem 2 semanas no governo, muitas coisas ainda vão acontecer. Eu vou explicar um pouco melhor para quem ainda não se ligou exatamente na gravidade do que aconteceu. Nós estamos diante do maior caso de corrupção do mundo, da história. Alguém se ligou nisso? E o nosso STF e o TSE estão envolvidos nessa sujeira, nessa lama, mas estão mergulhados, né, nem até o pescoço, eles já mergulharam, mas chafurdaram mesmo na lama. Tem até batom na cueca, que eu vou mostrar hoje aqui para vocês no TV Injustiça. Batom na cueca do TSE. Só digo um negócio, pessoal, agora o bicho pegou realmente. Realmente. O Trump está aí há 2 semanas no poder. 2 semanas. A gente imaginou que ele ia fazer muita coisa, né? Ele botou o Elon Musk, a gente realmente botou expectativas no Elon Musk, que é um cara, assim, absolutamente fora da curva, um cara que tomou posse lá no DOGE, que é o Departamento de Organização Governamental e Eficiência. A gente imaginou que o cara realmente fosse, né, abalar geral, abalar Bangu, como a gente fala lá no Rio. Só que assim, a coisa, eu acho que todo mundo, até os mais otimistas, como eu sou otimista, até os mais otimistas estão, assim, atônitos com o que está acontecendo. Porque a coisa está indo muito melhor do que nos nossos melhores sonhos. Já na segunda semana, eles já explodiram o escândalo da USAID. USAID é uma espécie de BNDES internacional, estava sendo utilizado, obviamente, para fazer malandragens, para financiar pautas woke, financiar roubalheira nas eleições dos outros. Era para isso que o USAID estava sendo utilizado. O USAID é uma entidade que foi criada
supostamente com fins humanitários. Então, o nome dela aqui é United States Agency for International Development. É uma espécie de BNDES, realmente. Um BNDES internacional, distribuindo dinheiro pelo mundo para promover engenharia social, pautas políticas e também, descobrimos agora, manipular eleições pelo mundo. A do Brasil foi uma delas. Claramente. O Trump e o Elon Musk ainda... Mas a gente está na segunda semana, né? Terceira semana, sei lá, de mandato. Ainda não voltaram a metralhadora giratória para o Brasil. Ainda, mas não tenham dúvida. Vai sobrar. Vai sobrar. Tomou posse agora, dia 20 de janeiro. E já temos informações de que realmente o Brasil está na boca de Matilde, nas internas dos bastidores do Trump, do Musk, do pessoal do Departamento de Estado, do procurador, todo mundo. Vai vir, assim, mas vai vir pesado. Vai vir pesado. Não sei se contra o Brasil especificamente. Pode vir sanções contra o Brasil. Mas contra o Alexandre é certeza. Você lembra do Mike Pence, que denunciou? Ele continua botando a boca no trombone. E dessa vez, no Steve Bannon, que, aliás, já falou publicamente que vai fazer o War Room Brasil. Ele tem um programa chamado War Room, né, a sala de guerra. Ele fica lá falando de política. Ele é o estrategista, né? Sempre foi estrategista político do Trump. E ele, muito ligado no Brasil, conhece o Paulo Figueiredo, o Alan dos Santos, conhece essa galera toda. Eles estão planejando fazer o War Room Brasil. Vocês verem a importância que o Brasil está tendo para os Estados Unidos nesse momento. O pessoal fica com aquele complexo de vira-lata. Os Estados Unidos não estão nem aí para o Brasil. Eles sabem o que está acontecendo no Brasil, e como o Brasil é um laboratório da ditadura judicial, eles sabem que o que está acontecendo no Brasil não pode se espalhar pelo mundo. Então, na minha opinião, tá? Minha opinião agora, eu, Ludmila, tá? Não estou falando sobre fatos agora, estou falando agora a minha opinião. A minha opinião é que eles não vão permitir que isso se dissemine pelo mundo e vão tentar, né, matar ali matar no sentido metafórico, né, claro, matar o problema na raiz. Para mim é isso que eles vão fazer. E por isso que o Brasil se torna importante, porque eles sabem que aquilo ali, aquela bandalheira, não pode se disseminar pelo mundo. Esse modelo que eles testaram com sucesso no Brasil, um sucesso temporário, né? Porque agora está sendo debelado. Mas eles testaram com sucesso no Brasil, conseguiram eliminar o inimigo na jogada, que era o Bolsonaro. O inimigo era o Bolsonaro, né? A ordem veio. Ó, tira esse cara da jogada. Esse cara é o Bolsonaro. E tiraram. Tiraram na mão grande. Tiraram na mão grande. A gente vai ver aqui vários exemplos. Que até um jornal, se não me engano, é Hora Brasília. Eu não consigo, estava muito pequenininho o nome. Eles fizeram um compilado muito bom. Eu vou mostrar aqui para vocês das várias decisões do TSE que claramente estavam seguindo as ordens vindas daqui dos Estados Unidos. Eles estavam seguindo ordens. E eu vou mostrar aqui várias dessas decisões que aconteceram em 2022, em pleno processo eleitoral. O TSE está na lama da USAID até o pescoço. Na verdade, já mergulhou. Já mergulhou. Olhem isso aqui. Aqui, ó. Não botei aqui, ó. Não, aqui é a moça, peraí. Esse aqui. Ó, olha o que o Mike Pence falou para o Steve Bannon. Se a USAID não existisse, o Bolsonaro ainda seria o presidente do Brasil. Olha, esse tweet do Mike Pence. Aí ele colocou até ali um trecho da entrevista que ele deu para o Steve Bannon. Falou com todas as letras. Se a USAID não existisse, Bolsonaro ainda seria o presidente do Brasil. Pronto, acabou.
É isso aí. É isso aí. Agora vamos lá. Olha o batom na cueca aqui. Evento do TSE. Ó, isso aqui peguei lá do site do TSE. Site do TSE. 2021. Evento internacional. Presidente do TSE, que na época era o Barroso, reforça a educação digital para combate à desinformação. Então, a USAID criou essa historinha, esse caô de desinformação, de combate à desinformação. E ensinaram direitinho para o STF e para o TSE o que era para fazer. E fizeram evento internacional com o Barroso, TSE, CEPS, Consórcio para Eleições e Fortalecimento do Processo Político, e USAID, Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Tivemos, pessoal, tá lá para quem quiser ver, evento em 2021, um ano antes das eleições presidenciais, eventinho do TSE promovido pela USAID. Tá aqui. Durante o encontro internacional sobre o tema Eleições e Transformação Digital, realizado nesta terça-feira em formato virtual, o presidente do TSE, Barroso, era o Barroso na época, destacou que a revolução tecnológica também deve caminhar junto com a educação digital e a regulamentação das plataformas digitais. Essa história de regular as redes sociais, de PL da censura, isso é tudo ideia do USAID. Eles estão orientando esses agentes no Brasil para insistir nisso, porque dessa forma eles conseguem roubar as eleições. Para que a desinformação não abale o sistema eleitoral e a democracia, o evento que debateu a temática, debateu a temática, foi promovido pelo CEPS e pelo USAID. O presidente do TSE e representantes de organizações que fomentam ações de fortalecimento da democracia global discutiram sobre como autoridades e a sociedade organizada podem combater as ameaças digitais. Olha, USAID ensinando para o TSE como se combate as ameaças digitais. E ajudar a garantir que a tecnologia funcione para promover a integridade das eleições e dos processos políticos ao redor do mundo. Em outras palavras, todo mundo entendeu o que está fazendo aqui. Na verdade, é para garantir que o outro lado seja censurado e seja eleito quem eles querem. Nesse momento, batemos aqui 20.162 telas sintonizadas no TV Injustiça. Vamos prosseguir. Quando o bicho pega, vocês bombam na audiência aqui, né? Abre aspas para o Barroso. Fenômenos como a intolerância, o racismo, o totalitarismo, por exemplo, estão sempre no meio das principais ações de desinformação na internet, principalmente nas redes sociais. Os governos de todos os países devem lutar e fornecer mecanismos de combate. Mecanismos de combate, leia-se, mecanismos de censura contra o lado oposto. Mecanismos de combate a esse discurso de ódio. Além disso, devemos promover a educação digital, principalmente dos jovens, para que essas informações não se disseminem, ressaltou. O encontro reuniu informações e perspectivas de todo mundo para discutir abordagens para enfrentar os efeitos da transformação digital mundial nas eleições. Enfrentar a transformação digital, ou seja, enfrentar a avalanche de verdade que a galera da direita jogou na internet e eles não gostaram. A gente está traduzindo aqui esse caô aqui do site do TSE. Então, vocês estão vendo, né? O batom na cueca aqui em 2021, já tivemos, portanto, participação da USAID, juntinho ali, ó, juntinho com Barroso em 2021. Ó, parcerias contra a desinformação.
No evento, a representante do CEPS e moderadora do debate, Julia Brothers, destacou o desenvolvimento de soluções para enfrentar tendências negativas e construir sociedades e sistemas políticos democráticos. Construir sociedades e sistemas políticos democráticos. Ela quer construir as coisas. Ela não está querendo a eleição. Ela está querendo colocar ali, construir o que ela acha que é bom. Não importa a opinião do povo, ela quer construir o que na cabeça dela é o certo, ou o que ela gostaria que fosse. De acordo com ela, o diálogo e as parcerias com as plataformas digitais poderiam ser um caminho para solucionar alguns problemas. E foi. Eles censuraram pra caramba nas plataformas digitais. Isso mesmo. Barroso lembrou que no Brasil, sobretudo na justiça eleitoral, já há parcerias nesse sentido. Claro que tem parceria. Com destaque com o Programa de Enfrentamento à Desinformação, que tem a participação de gestores das principais plataformas digitais e redes sociais, bem como ações junto a checadores de notícias. Por isso que eles não querem, né, que acabe com a checagem. A checagem estava ajudando a censura. Mas agora, né? Ai, que chato. A checagem está acabando. Checadores como a página Fato ou Boato, criada pelo TSE nas eleições de 2020. As empresas perceberam que deviam se unir às autoridades eleitorais para proteger a integridade. Não perceberam, não. As empresas não perceberam, não. Elas estavam sendo coagidas, hoje a gente sabe. Ela está dizendo aqui que as empresas perceberam que tinham que se unir para combater a desinformação e promover a integridade. Elas foram coagidas. Lembram da reuniãozinha do Flávio Dino, então ministro da Justiça, com as plataformas digitais? Olha, se os senhores não colaborarem, o negócio vai ficar feio para vocês. Acho melhor colaborar, viu? Hoje a gente percebe que elas colaboraram não eram porque estavam achando aquilo bonito, não. Pode ser até que o Zuckerberg não tivesse ainda percebido ou fosse um cara dinheirista e estava ali, né, do lado que estava ganhando, agora ele já mudou de lado. Não sabemos exatamente até que ponto ele mudou de lado porque os ventos mudaram, porque ele é dinheirista ou porque ele realmente percebeu que ele estava no rumo errado, ou um pouco das duas coisas, ninguém sabe, a gente só especula, né? Ó, CEPS e USAID. Isso aqui é print do site do TSE, tá? Print do site do TSE. Aí fala ali dos promotores do evento. CEPS, e ali no segundo parágrafo fala sobre a USAID, órgão do governo dos Estados Unidos que lidera o desenvolvimento internacional e os esforços humanitários para salvar vidas. Eles dizem que eles são uma agência humanitária. São tão bonzinhos, né? Então a gente está diante realmente do maior esquema de corrupção da humanidade. É corrupção financeira, corrupção moral, roubalheira nas eleições. É uma lama gigantesca. Eu vou mostrar aqui as ações do TSE, algumas compiladas aí por esse jornal. Eu acho que é Hora Brasília o nome, se eu estiver errada, me desculpe, eu estou tentando aqui dar os créditos, mas estava tão pequenininha ali a marca d'água que eu não consegui ler direito, mas eu acho que é Hora Brasília. Se eu estiver errada, me desculpe. Eu vou colocar aqui uma série de ações do TSE, praticadas no ano de 2022, ano eleitoral, que realmente corrobora tudo o que foi dito até aqui. Corrobora no sentido de que eles realmente agiram para prejudicar um dos lados. E agora a gente está vendo de onde que veio a ordem. Vamos ver.
TSE proíbe Bolsonaro de usar imagens do discurso da ONU em campanha eleitoral. Pergunto, qual que é o problema de usar imagens dele próprio na sua campanha eleitoral? Carmen Lúcia, essa aí é outra. Essa aí é outra que a gente está olhando com lupa. Estava no TSE, na época dessa bandalheira da USAID. Carmen Lúcia ordena a remoção de outdoors de apoio a Bolsonaro no DF. Mandar tirar outdoor de apoio a um candidato. É, Carmen Lúcia. Quem que te deu a ordem, Carmen Lúcia? A gente sabe, né? TSE proíbe campanha de Bolsonaro de usar imagens de sua visita a Londres. TSE multa Bolsonaro em 20 mil por reunião com embaixadores. Carmen Lúcia mantém vídeos em que Lula chama Bolsonaro de genocida. Ah, esse pode manter, né? Esse vídeo pode manter. Se chamar o Lula de ladrão, tem que tirar. Mas se chamar o Bolsonaro de genocida, pode manter, né? Agora, a gente está entendendo o que está acontecendo, Carmen Lúcia. TSE proíbe Bolsonaro de fazer lives do Palácio da Alvorada. Essa foi bizarra, né? TSE determina a remoção de publicações que associam Lula à perseguição de cristãos. Moraes determina a quebra de sigilo telefônico de assessor de Bolsonaro. TSE determina a remoção de vídeo que associa Lula ao satanismo. Lembra desse? O carinha lá, satanista, dizendo que apoiava o Lula e tal. TSE mandou tirar. Pô, mas era o cara que estava dizendo que ele era satanista e estava apoiando o Lula. Aquilo ali não era uma mentira. Só que prejudicava o Lula, né? Então eles tinham que cumprir as ordens direitinho. Tinha que mandar tirar. Moraes bloqueia perfil de juíza. Opa! Quem será a juíza? E do jornalista Alan dos Santos na plataforma Getter. Lembrando que, na época, eu era juíza em atividade e não fazia publicações falando de Bolsonaro. Só que as pessoas me ligavam, como me ligam à direita política, ao pensamento de direita, que eu evidentemente tenho, as pessoas me faziam um link meu com o Bolsonaro, propriamente de quem eu nunca nem tinha falado. Eu nunca nem mencionei o nome do Bolsonaro. Pelo menos não naquela época. Eu era juíza, não podia ter atividade político-partidária como não tinha. Eu expunha pensamentos, mas nada relacionado a partidos políticos e nem lideranças políticas. Eu não falava nada a respeito de eleições, a respeito de falar mal ou falar bem de candidatos. Eu não fiz isso, mas as pessoas me associavam ao Bolsonaro pelo fato de eu ser, evidentemente, uma pessoa de pensamento de direita. Então, como na cabeça deles, como eles achavam que eu podia beneficiar o Bolsonaro, eles cortaram as minhas redes sociais. No dia 30 de setembro de 2022, dias antes da eleição. TSE determina a retirada de vídeo com entrevista de Mara Gabrilli à Jovem Pan, entrevista que prejudicava o Lula. TSE determina a remoção de publicações com áudio do Lula sobre o Palote. TSE manda derrubar propaganda de Bolsonaro em que Zema critica Lula e PT. Gilmar Mendes suspende multa de 18 milhões do Lula. A multa do Lula você pode suspender. Multa contra o Bolsonaro, não. Moraes determina a derrubada de sites de juíza que criticou o STF. Quem será a juíza? TSE atende campanha de Lula e abre investigação contra a Jovem Pan. TSE veta a campanha de vacinação do Ministério da Saúde contra a poliomielite. Lembrando que nessa época o presidente era o Bolsonaro. Então, se ele fizesse essa campanha, a imagem dele melhoraria, né? Não deixaram. TSE censura Brasil Paralelo e manda retirar vídeos sobre Lula e corrupção no PT. Aquela história da Carmen Lúcia, né? Censura só até segunda-feira. TSE determina que canal Brasil Paralelo apague vídeos que associam Lula a esquemas de corrupção. Claro, né? As pessoas não sabem que o Lula nunca se ligou a esquemas de corrupção. Após determinação do TSE, vídeo de Nicolas Ferreira contra Lula é derrubado das redes sociais. Aqui a gente botou algumas coisas, né? Houve outras. Algumas coisas a gente mostrou aqui.
Então, aí